Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Raoni Kuzma e é um prazer falar aqui com vocês no Dia Mundial da Criatividade de Suzano, sobre um tema que muito me encanta e acredito que seja bastante pertinente a esses tempos bastante complexos e atípicos que a gente está vivendo, que é inovação, experiência de consumo e humanização das marcas para novos tempos. Tá? Entendendo que num pós-quarentena a gente vai estar em um outro mundo, e que ele está nascendo agora com a nossa reclusão. Tá? Gente, primeiro para me apresentar, meu nome é Raoni Kuzma, como eu já falei, eu sou especialista e consultor em design de conceito, e tudo que eu vou falar hoje para vocês vai ter esse prisma, tá, do universo do conceito. Que quando a gente vai trabalhar design de conceito, é basicamente a gente traduzir um DNA, uma essência, em valor percebido para alguém, independente do seu público. Tá? Independente do seu público não, desculpa, independente do seu contexto. Porque, de fato, o maior diferencial competitivo que a gente pode ter, como eu quero passar isso para vocês hoje, é entender de gente dentro da sua singularidade, dentro da sua diversidade, principalmente dentro da sua complexidade. Tá? O primeiro ponto que eu acho interessante a gente começar a trabalhar quando a gente vai pensar em inovação e experiência de consumo é entender o que é de fato inovação, sem aura e sem frescura. Tá? Inovação é literalmente e só valor percebido. O que isso significa? Que se você propôs algo para alguém e essa pessoa não viu valor naquilo que você propôs, você literalmente se tornou irrelevante no momento que ela parou de perceber o que você está propondo. Isso é extremamente importante porque a gente não fala mais de que a inovação ela tem um cunho tecnológico, ela tem um cunho processual. Ela é simplesmente uma relação humana. Se eu não vi valor em você, você se tornou irrelevante, independente da tecnologia que você está incluiu no processo, independente daquilo que você, do universo que você está trazendo e construir, processual, fabril, para desenvolver aquela proposta. Isso é muito importante, tá? Por quê? Se eu não entender de gente, eu não entender de valor, eu não sei para quem que eu vou inovar. Eu preciso entender de gente, entender qual é o público que eu vou trabalhar, a vulnerabilidade, a fragilidade, a humanidade desse público, porque ele é o protagonista do valor. E se eu não gerar valor para esse cara que eu não conheço, que não faz parte do meu cotidiano, e que são valores diversos do meu, eu vou virar irrelevante. Simples assim. Tá? Uma coisa que é bastante interessante, que vocês com certeza vão ver muito, né, no Dia Mundial da Criatividade, são os exemplos de inovação. Então, para alguns a gente vai falar de Tesla, indústria 4.0, internet das coisas, uberização das coisas. Para outros a gente vai falar simplesmente de saneamento básico, porque quem está focado na sobrevida não tem tempo para ficar pensando em experiência. Simplesmente isso. E, o que não significa que ele não possa ser o seu público. Então é bastante importante a gente de fato entender para quem a gente está trabalhando e quais são os valores que foram construídos nesse contexto que vão definir o que é o que não é para o universo da inovação. Tá? Isso é bastante importante, tá? Porque se a gente desconstruir um pouco mais isso, a gente começa a perceber que inovação é um rascunho comercial das relações humanas, até porque tudo tem como fim uma experiência. Seja uma relação, seja um ato de consumo, seja um ato de prestar ou consumir um serviço, seja o que as marcas propõem de fato. Tudo tem como fim uma experiência. E toda relação humana tem como fim uma experiência. Então é mais fácil a gente entender a inovação como um rascunho comercial da relação humana no seu cotidiano. Tá? E eu gosto muito de uma frase que eu acho que fortalece bastante isso, de uma poetisa americana chamada Maya Angelou, que ela, parafraseando ela logicamente, ela fala, cara, todo mundo vai esquecer daquilo que você diz, todo mundo vai esquecer aquilo que você fez, mas todos se lembrarão daquilo que você as fez sentir. Ou seja, tudo é uma relação de percepção e de emoção. Se eu acertar naquilo que eu entendi, o que eu vou propor a partir de um valor que foi reconhecido, eu com certeza vou ter muito mais probabilidade de sucesso do que simplesmente ficar numa lógica fordista de que você pode ter o carro de qualquer cor que você queira, desde que seja preto. Para isso todo mundo faz e o mundo não precisa de vocês. Você é criativo, você tem de fato essa missão de começar a compreender as pessoas naquilo que é o mais singular delas. Tá? E é muito importante isso, não só para o universo de consumo, mas se a gente pensa no universo da cultura organizacional, na cultura de inovação, eu gosto muito de uma frase do Drucker, que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Porque tudo é cultura. Se eu não der valor para aquilo que você faz, eu não vou fazer e ponto. Se você está me propondo uma experiência e eu não entendi o que ela é, eu também não vou fazer. Então, de fato, tudo é uma necessária humanização das relações que a gente tem entre consumo, marca
Experiência, processo, jornada de compra, jornada de propostas, de ações transmídias, não importa o que. Tudo tem que ser uma relação extremamente humanizada. Tá? Por isso que as pessoas, elas têm que ser de fato a maior fonte de inspiração que a gente tem para criar qualquer coisa. Então as pessoas, elas nos inspiram para desenvolver algo, porque a gente vai desenvolver algo para elas. A gente vai solucionar uma dor que é delas e não nossa. A gente vai propor valores que têm que ser percebidos por elas, porque talvez para a gente seja algo cotidiano, mas que para elas tem um valor especial. A partir do momento que elas nos inspiram, a gente consegue propor algo que as representa de fato. E aí a gente começa a falar de espelhamento e inclusão daquilo que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo simplesmente de uma forma isolada. Alguém está me ouvindo. Alguém está buscando pelo menos sentir ou entender aquilo que eu estou sentindo para criar algo que é uma solução para a minha dor. E que é só minha, muitas vezes. E isso gera um pertencimento. A partir do momento que eu entendo que alguém está querendo suprir a minha dor, eu consigo ter um estímulo de emoção para entender que eu não estou sozinha nesse processo. Isso faz com que as coisas gerem essa relação de pertencimento. E a partir disso, a gente começa a falar de valor percebido. Ou seja, para a gente gerar um valor percebido, ter uma inovação que seja relevante, uma experiência que seja de fato percebida como algo positivo, a gente tem um fluxo, né, onde começa com as pessoas. E a gente trabalha com isso ao longo seja do universo estratégico, onde a gente vai entender público, dor, solução, experiência, até de fato o operacional, que é você chegar na ponta da gôndola e sentir tudo isso. Tá? Isso é bastante importante. E para conseguir isso, gente, a gente tem que desnudar um pouco aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, para de fato vivenciar universos que não são os nossos, de forma aberta. A gente tem que ter essa abertura para transformar e ser transformado pelo outro. Sem isso, a gente vai ficar num achismo e tudo que a gente fizer vai ser extremamente superficial, raso, extremamente substituível. Tá? Uma coisa que é importante, onde isso entra nesses novos tempos que a gente está falando? Primeira coisa que existe um fluxo de mudança que é muito interessante é o grande volume de venda que movimenta as marcas de fato são compras por impulso. Né? A partir do momento que as pessoas elas são obrigadas a ficar reclusas e encarar elas mesmas dentro de um ambiente onde é elas e simplesmente elas começam a ter um contato com o autoconhecimento para bem ou para mal. E o autoconhecimento ele é um risco para a normalidade, porque a partir do momento que eu me conheço e eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu não preciso, eu de fato começo a criar comportamentos que vão desembocar em hábitos que não são os que a gente tinha antes dessa situação do corona. Isso quer dizer uma coisa muito interessante, que a gente não faz a mais pálida ideia do que vai ser um consumidor pós-coronavírus, pós-quarentena. Porque eu estou percebendo coisas que eu não necessariamente percebia antes desse processo. Eu estou ressignificando atitudes e hábitos e comportamentos que eu não necessariamente tinha e eu estou me conhecendo, eu estou descobrindo que eu consigo ficar vivo e ficar extremamente bem sem comprar uma camisa de R$ 600 ou sem trabalhar com algum tipo de status ou sem pensar em consumo por supérfluos. Né? A vida continua, mesmo sendo um pouco mais simples, um pouco mais minimalista. Isso é importante a gente entender, porque, segundo alguns estudos, em 30 dias a gente começa a criar hábitos. Né? Então, quanto mais profundo for o nosso processo de quarentena, mais profundo vai ser o nosso autoconhecimento e mais complexo vai ser um pós-quarentena para a gente, de fato, entender quem vai ser esse consumidor, que está totalmente diferente do que aquilo que a gente entendia quanto consumidor, e principalmente como comportamento de consumo, que vai desembocar em tendências. Tá? E se a gente pensar nesse fluxo de mudança, a gente tem 3 fases muito interessantes, e isso é um ponto de vista muito meu, mas eu acredito que vai auxiliar a gente a entender o que fazer no próximo momento, que é o seguinte: estamos isolados e estamos no autoconhecendo, a gente está se autoconhecendo, isso gera mudanças em todo tipo de comportamento. A partir do momento que alguém com uma credibilidade boa, vamos dizer, para não ficar falando em política, decretar o fim desse isolamento, a gente vai buscar uma compensação para viver a vida que a gente não viveu. Então vai ter nego se comendo de segunda a segunda, ressaca de segunda a segunda, para compensar esse isolamento. Mas a partir de um curto prazo, a gente vai pegar essa vida não vivida e vai refletir sobre aquilo que a gente aprendeu e a gente vai ter a probabilidade de ver de fato qual vai ser os próximos passos de uma vida que a gente aprendeu de fato a ser diferente. E aí a gente começa a ter
Exatamente nesses pontos onde a gente refletiu a vida não vivida com base naquilo que a gente aprendeu no nosso autoconhecimento, nos fatos portadores de futuro. Isso é bastante importante a gente se ater, porque não vai existir tendência depois do corona. O que vai existir vão ser sinais. Né? Por exemplo, paleteria. Né? Paleteria nunca foi tendência, mas ela foi um fato portador de futuro sobre a gourmetização das coisas. Food truck é a mesma coisa, ela não é uma tendência, mas ela gerou sinais da acessibilidade dessa gourmetização no ambiente urbano. Então você não necessariamente precisa ter um restaurante caro, uma hamburgueria cara para comprar um hambúrguer que pode ser não tão incrível. Você pode estar ali na esquina, na rua, né, porque você vive a cidade. Então, atenção nesses fatos portadores de sentido, de futuro, desculpa. E outro ponto que é muito importante, até para fechar, é que empatia é construção de saber. Tá? Então, quanto mais a gente conhece os universos que não são os nossos, quanto mais profundo a gente for entender dores que não são as nossas, a gente mais vai ter repertório para construir soluções assertivas, criativas e que perdurem, né? Porque as pessoas vão ver valor e você vai se tornar de fato relevante num mundo tão complexo como o nosso. Tá bom? Muito obrigado, espero que eu tenha passado uma mensagem positiva